Epístola de Paulo a Filemão, versículos 17 a 19, dois versículos apenas. O texto diz assim: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Até aí, por enquanto. Queridos, a epístola de Paulo a Filemão é a menor, diga comigo, a menor, de todas as epístolas de Paulo. A menor carta, é uma carta pessoal, né? Ele escreve da prisão, ele está preso, e ele escreve para um amigo, um homem chamado Filemão, alguém que ele tinha conduzido a Jesus, alguém que ele tinha pregado o evangelho também, e tinha se convertido, tinha recebido a palavra do Senhor. Filemão, ele está escrevendo para esse homem, a menor carta. Não, é estranho quando nós pedimos, abre em tal lugar, não falamos o capítulo, falamos apenas os versículos, né? Só tem um capítulo, um único, capítulo único, né? Versículos 17 a 19. Paulo, embora tenha escrito a menor carta, na verdade ela é menor em tamanho, não é logicamente em importância, porque todos os escritos bíblicos, né, de Gênesis a Apocalipse são igualmente importantes e são o que? Inspirados, diga comigo, inspirados por Deus, e útil para quê? Para crescimento, para despertar em nós, para aguçar em nós a fome pela palavra de Deus, para gerar conhecimento, né? Para despertar em nós o homem espiritual. Toda palavra é inspirada por Deus para instruir-nos. Amém, queridos? Essa é a menor epístola de Paulo. Paulo estava preso quando escreveu essa carta a Filemão. E na prisão, Paulo conhece um companheiro de cela, um outro encarcerado, um homem chamado Onésimo. E Paulo prega a palavra do Senhor, ele prega o evangelho a Onésimo. E Onésimo se converte. Ele conhece, ele então tem contato com as boas novas do Senhor e ele se rende a Jesus. Nós não sabemos como foi esse processo que Paulo pregou, o fato é que Paulo pregou e o coração desse homem se abriu para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele agora não era mais um simples estranho, uma pessoa estranha, um encarcerado, ele era um amigo de Paulo, alguém que carregava a mesma fé, que compartilhava a mesma esperança que Paulo. E Paulo decide então sondar a história desse homem. Conversando com esse homem, Paulo descobre que esse homem é escravo, ou fora escravo de um homem chamado Filemão. Só que Filemão, Paulo era conhecido de Paulo. Paulo conhecia Filemão, na verdade era um filho na fé de Paulo. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, é uma grande coincidência de Deus? Alguém já teve essa experiência de passar por uma situação, você fala assim, meu Deus, que santa coincidência, né? Ou que coincidência de Deus, nós falamos muitas vezes, né? Alguns dizem até, que coincidência, só Deus mesmo. Olha que coisa absurdamente linda. Paulo é preso, ele está aprisionado por causa do evangelho, do serviço dele, da aliança dele com Jesus. E ali ele se encontra, não sei quem que chegou primeiro, quem teve o privilégio, né, de ser aprisionado primeiro, mas ali ele se cruza com um homem. Eu não sei se eles estavam na mesma cela, se era o momento de ir tomar um sol, nós não sabemos disso. Ele conhece um homem ali na prisão, e ele conversando com esse homem, ele prega a palavra do Senhor, esse homem recebe a palavra, e nessa conversa eles descobrem, eles têm algo em comum, um amigo de Paulo, filho na fé, mas senhor de Onésimo. Meu Deus do céu, queridos, Onésimo era um fugitivo,
Esse homem estava fugindo do seu senhor, ele fugiu do senhorio de Filemom, e por alguma circunstância ele se encontrou preso, ele foi aprisionado, e ali na prisão, queridos, ele se encontra com Paulo, um pregador do evangelho. Amados, quando a gente olha para isso, eu fico pensando, aonde que esse homem imaginaria que na fuga dele ele trombaria com Deus? Ele teria um contato com um pregador do evangelho, com alguém cheio do Espírito Santo, um homem livre e que vivia para tornar a vida das outras pessoas igualmente livres. Sabe, queridos, há muita gente que na tentativa de descobrir a felicidade, de descobrir a paz, de viver o amor da sua vida, de experimentar algo que lhes dê sentido, significado, eles começam uma jornada, uma fuga, para encontrar alguma coisa que lhes motive. Em algum momento da história da fuga dessas pessoas, elas acabam trombando com Deus. Eu não sei como foi a sua história, como tem sido a sua história. Eu não sei se você já trombou com Deus e já entendeu que não adianta fugir do Senhor, do propósito, do chamado de Deus. Dura coisa, disse Jesus, é recalcitrares contra o aguilhão. Dura coisa, Paulo, é você tentar bater contra a ponta de uma lança. Difícil é para o homem tentar iniciar uma jornada para fugir do chamado e do propósito de Deus. Muita gente ainda insiste, muita gente ainda tenta isso, fugir do chamado. Muita gente sabe que tem um chamado de Deus, muita gente olha para si, olha para dentro de si, sabe, entende, Deus me chamou, você já teve um encontro com Deus, mas muita gente ainda resiste isso e foge, e na sua tentativa de fuga acaba se deparando às vezes com um colega de trabalho que vive pregando. Às vezes você cai numa turma na faculdade, na tua sala de aula, que tem um cristão e você fala assim, mas que cara chato, que mulher chata, vive pregando, vive falando versículo, vive me mandando WhatsApp com um versículo bíblico, não faz sentido nenhum. Mal você não faz ideia de que você está trombando com Deus, de que é Deus que está se colocando no caminho para dizer, ei, não adianta fugir. Não adianta fugir, eu vou me colocar no teu caminho, porque eu tenho um propósito, eu tenho um projeto de vida para você. Aleluia! Jonas experimentou isso. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Jonas tentou fugir de Deus. Deus tinha um projeto de vida para ele tremendo, para que ele fosse e pregasse a palavra do Senhor em Nínive. Ele tentou fugir do Senhor, e ele descobriu o mais cedo possível que não dava para fugir do Senhor, e ali dentro, diz a palavra do Senhor, no ventre de um grande peixe, então ele entra em angústia, e o texto relata assim, eu na minha angústia, disse Jonatas, clamei ao Senhor, e ele me ouviu, ele me respondeu. Jonas entendeu que não adiantava fugir do Senhor. O salmista disse, para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista entendeu que se ele tomasse as asas da alvorada, se ele subisse e fosse ao lugar mais alto, ou no mais profundo do abismo, ali ele se encontraria com o Senhor. O salmista atualizado, o salmista dos dias atuais poderia dizer, se eu for para o shopping, qualquer um deles da cidade, se eu for para um parque, se eu for para a casa de algum amigo, se eu for para uma pizzaria, se eu for para uma churrascaria, se eu for para uma pescaria, não adianta eu buscar, tentar uma fuga, eu vou me encontrar com o Senhor. A melhor coisa, diga comigo, a melhor coisa é se render ao amor do papai. O papai chama. Ele continua chamando ainda hoje. O que esse homem não sabia, Onésimo,
é que nessa sua tentativa de fuga, ele cairia numa prisão com um dos ícones do cristianismo, Paulo. E ali a palavra foi liberada com poder. Qual foi a alternativa daquele homem? Se render àquele que chama. Eu quero dar uma palavra, liberar uma palavra para você, meu querido, minha querida, que nos ouvirá essa palavra pela internet em algum momento da semana, do decorrer do mês, sabe lá quando? Talvez você esteja nessa tentativa de fuga, talvez você esteja hoje fugindo, quem sabe você já teve um encontro com o Senhor, mas você está fugindo, você sabe que Deus tem um propósito para a sua vida, mas você ainda está fugindo desse chamado, desse propósito, com todas as suas forças. Eu queria te dizer para você, o tempo passa rapidamente, você vai descobrir lá na frente que o Senhor, Ele se colocará no seu caminho e Ele te chamará novamente, com o mesmo amor que Ele te chama hoje. A melhor coisa, não deixe o tempo passar, não viva sem conhecer, sem viver e desfrutar desse propósito tão tremendo que é o chamado de Deus. Se renda hoje ao amor de Deus, para que você possa experimentar a boa, agradável, mas a perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Amém, igreja? Amém, queridos? Sabe, amados, o texto diz que Paulo, encaminhando essa carta, né? Onésimo ele foi liberto, né? Ele foi liberado do tempo da prisão, e ele sairia livre. Paulo não continuaria preso, e Paulo então escreve uma cartinha para o Senhor, para o seu amigo, o Senhor de Onésimo, para Filemon. E ele disse para Filemon: Filemon, a minha vontade era de segurar o Onésimo aqui comigo, para que ele me ajudasse, para que ele se tornasse um cooperador, um colaborador comigo, né, nesse ministério que eu exerço entre algemas. Mas eu não podia fazer isso, né, ainda que eu me sinta compelido a isso, porque na verdade você é quem deveria estar caminhando comigo como um cooperador, mas eu prefiro devolver Onésimo a você. Eu estou encaminhando Onésimo para que ele experimente algo na sua vida. Queridos, eu quero chamá-los, eu gostaria que você pudesse entender algumas coisas tão poderosas a partir desse momento que o Senhor nos ensina. Paulo conhece um prisioneiro, um escravo, melhor dizendo. Ele prega para esse escravo, e o escravo então se converte, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Paulo escreve uma cartinha para o dono desse escravo, dizendo: estou devolvendo Onésimo, agora eu quero que você o receba, não mais como um escravo, mas como um irmão. Diga comigo, como um irmão em Cristo Jesus. Sabe, queridos, Paulo poderia segurar a vida de Onésimo para servi-lo, para que cooperasse com ele, mas Paulo não o fez. Por quê? Porque esse homem chamado Onésimo, ele não conhecia algo que ele precisava experimentar, ele precisava passar por essa experiência, né? Ele precisava receber uma nova identidade. Esse homem está caminhando, ele foi preso porque ele era um fugitivo e ele fugia do seu Senhor. Ele recebe a Cristo na prisão, mas ele ainda carrega a informação de que ele era um fugitivo. Paulo não se sentiu à vontade de segurá-lo ali. Por quê? Porque ele trazia essa informação, um ex-fugitivo, um ex-escravo. Aonde ele fosse, ele viveria com essa identidade, um ex ou um fugitivo, né? Alguém que está em rota de fuga, em plena rota de fuga do seu Senhor. Paulo queria devolver Onésimo a Filemon, para que ele experimentasse uma nova identidade, para que ele atualizasse as informações que ele carregava. Quando Paulo escreve para Filemon, ele diz: você vai recebê-lo de volta, mas não como escravo, agora como? Agora como? Irmão. Compreendem isso, queridos?
Onésimo conhecia, até então, era uma vida de escravidão. Ele não conhecia a liberdade. Essa coisa de ser um homem livre era algo desconhecido. Era um sentimento estranho, era um sentimento muito esquisito para ele. Ele não sabia, ele pensava como escravo, ele agia como escravo, ele não sabia se portar como um homem livre. E Paulo sabia que não adiantava arrastá-lo, trazê-lo à força para o ministério. Por quê? Porque ele sempre reagiria como um escravo. Sabe por que muita gente não consegue viver o pleno furor, vigor dentro do seu chamado, na sua vida, a sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida profissional, sua vida ministerial? Sabe por que muita gente vive arrastando, caminha de forma pesada? Porque um dia tiveram um encontro com Jesus e eles nunca deixaram as informações da época da escravidão. Foram um dia escravos do pecado. E eles se converteram em algum momento da jornada, eles conheceram a palavra do Senhor, receberam a palavra do Senhor, abriram o coração, se tornaram servos. Mas servos de Jesus, com a mente de Onésimo. Você é uma bênção, cara. Eu admiro, Onésimo, admiro a abertura do teu coração. Eu preguei o evangelho, você não resistiu, você recebeu a palavra do Senhor, mas eu não posso te levar comigo para o ministério. Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada adiante. Você está travado com informações lá atrás. Por quê? Porque você ainda age, vai reagir como um escravo. É por isso que muitas vezes você tenta conduzir pessoas a dar passos adiante. Essa pessoa dá um passo e ela trava. E você tem que empurrar novamente essa pessoa. Ela dá mais 2 passos e ela trava. Você fica pensando, meu Deus do céu, quantas travas na vida dessa pessoa. Não é possível, não tem um caminho nivelado à frente. Ela nunca consegue avançar, ela nunca consegue correr. É aquele andar pesado, né? É aquele andar sombrio, é aqueles passos vagarosos, lentos. E você tem que fazer força para levar a pessoa, por incrível que pareça, a viver o projeto pleno de Deus para a vida dela. Por quê? Porque, diga comigo, Onésimo não conhecia a liberdade. Ele precisava mudar diga comigo, a mente. Mudando a mente, os teus passos, as tuas decisões, a tua forma de pensar, a tua forma de se portar, de se relacionar, muda. A forma como você lida com as tuas finanças, muda. A forma como você se relaciona dentro do teu matrimônio, dentro do teu relacionamento, muda. A forma como você vive na sociedade muda. A forma como você vem para um lugar como esse, se adora. A forma como você se relaciona, faz discípulos, comunica o evangelho, muda tudo, muda a mente, muda tudo. Paulo sabia, Onésimo, eu poderia te levar, que fico constrangido, gostaria de tê-lo, mas não posso. Volta para Filemão. Certa vez, Jesus estava compartilhando o evangelho, alguns judeus abriram o coração. Esse versículo eu preciso ler com vocês, ele é muito importante. Tem uma chave aqui que é tremenda. Olha o versículo 15, primeiro de Filemão. Volta ao versículo 15 comigo. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 15, né? Após mim, diga assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se você trouxe uma canetinha, sei lá o que, um lápis de cor, sublinhe, destaque, circunde essa expressão para sempre. Para sempre. Olha a recomendação de Paulo
para Filemon ao encaminhar aquele escravo, Onésimo. Ele está dizendo: olha, eu acredito, eu tenho discernimento de que ele foi retirado de você temporariamente, porque ele precisava estar nesse lugar, receber a palavra do Senhor, a fim de que você o tenha, a fim de que você se relacione, e ele volte e tenha comunhão contigo para sempre. Fala comigo, para sempre. Agora deixa marcado aí Filemon, a gente vai voltar aqui em Filemon já já. Abra comigo em João capítulo 8, por favor. João capítulo 8, olha que coisa poderosa o que está escrito aqui a partir do versículo 31. Diz João: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo está falando para os judeus, né, que se conhecermos a verdade, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos liberta. Os judeus ficaram enfurecidos, ensandecidos, quase que ficaram endemoniados quando ouviram essa expressão de Jesus. Eles responderam a Jesus: como isso? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Que afronta é essa? Que absurdo é esse? Temos origem em Abraão, né? Em outras palavras, contextualizando, eles disseram para Jesus: nós nascemos na igreja, Jesus. Como o Senhor está dizendo uma coisa dessa? Os meus avós, os meus pais, todos eles eram da igreja. Eu fui criado dentro da igreja. Como que o Senhor diz que eu preciso me converter, receber a palavra, me quebrantar, me arrepender dos meus pecados? Temos origem em Abraão. Olha o que Jesus disse para esses judeus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Diga comigo, queridos: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Onésimo não tinha uma casa, ele era escravo. Ele andaria perambulando pelas esquinas da vida, em busca de uma casa que ele jamais encontraria. Sabe por quê? Porque ele carregava a informação de que ele era escravo. O escravo não tem casa. Quantos estão entendendo isso? O que Paulo estava fazendo é: Onésimo, você precisa experimentar algo na sua vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onésimo, você precisa retornar para lá. Sabe por quê? Porque retornando, e ao retornar, você não será recebido como um escravo, mas como alguém da casa, um irmão em Cristo Jesus, alguém da fé. Ou seja, você retornará para lá e você terá efetivamente uma casa. Sabe por quê, queridos? Muita gente anda perambulando em busca de alguma coisa na sua história, nunca acha, nunca encontra, porque carrega essa informação de escravo. O escravo nunca tem um lugar, o escravo nunca chega dentro de casa e fala: uau, que maravilha, dentro do meu relacionamento com a minha esposa, não vejo a hora de retornar, assim, para a comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. Não vejo a hora de chegar domingo à noite, de estar com a família da fé. Eu tenho uma casa, eu tenho endereço, eu tenho raízes. Escravo vive perambulando, não para em lugar nenhum. É aquele sentimento, aquela coisa desajustada dentro de si que precisa ser ajustado, aquela informação desajustada que precisa ser atualizada, queridos. Amém, amados? Estão comigo? Aleluia. Dá um sinal de vida, e fala assim: pastor, eu estou entendendo essa palavra. Aleluia.
Que maravilha, que maravilha. E eu quero finalizar com você isso aqui, com a cereja do bolo. Falta a cereja do bolo. Deixei a cereja do bolo para o final. Pastor, eu não gosto de cereja no bolo. Tem problema, irmão. Põe um pedaço de abacaxi, sei lá, um pedaço de melão, para quem gosta, melancia em cima do seu bolo, um brigadeiro, um chocolate branco, né? Fica a seu critério, tá bom? Eu resolvi botar uma cereja do bolo, mas também não gosto muito não, mas deixei para o final aqui. Tem algo tremendo. O texto não terminou ainda. Paulo encaminha esse homem com 2 recomendações. Diga comigo, 2 recomendações. A primeira recomendação de Paulo para Filemon é: Filemon, receba Onésimo, não mais como um escravo, como um irmão. O texto não fala isso, mas está subentendido no texto. Paulo diz, ele não é mais escravo, receba-o como um irmão. Ou seja, se lhe interessar tê-lo trabalhando na fazenda, na sua organização, não tem problema. Só que aí a contratação vai ser diferente. Ele foi alçado, foi comissionado, não é mais escravo, agora é um irmão em Cristo Jesus. Se você quiser contratá-lo para os seus negócios, um bom salário, pagar bem o rapaz, 13º, férias 30 dias, participação nos lucros e resultados do seu negócio. Agora ele não é mais escravo, receba-o como irmão. Uau! Um auxílio alimentação da hora. Compreendem? Não era mais um escravo, ele foi comissionado. Isso é a obra de Jesus, querido. Se Cristo vos libertar, diga comigo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é uma obra. Paulo ele é uma figura da obra de Jesus dentro dessa carta a Filemon. E Paulo dá uma segunda recomendação para Filemon. Ele disse o seguinte: se Filemon, melhor dizendo, se Onésimo te deve alguma coisa, Paulo disse, eu pagarei. Ele está voltando, não mais como um escravo, como um irmão em Cristo. Se ele saiu devendo alguma coisa, eu pagarei. Não cobre nada dele. Se você cobrar, você está cobrando da pessoa errada. Eu tenho uma conta aberta contigo, na verdade você me deve. Paulo dizendo para Filemon, você me deve até a ti mesmo, porque eu o gerei em Cristo Jesus. Eu tenho uma conta, uma grande conta com você, uma conta aberta, um grande crédito. Então ponha na minha conta, se alguma coisa, algum dano ele te fez, põe na minha conta, eu estou assumindo a dívida de Onésimo, está quitado. Queridos, olhem o que Paulo disse. Isso é uma figura da obra de Cristo por nós. Ele não apenas te libertou do poder do pecado, porque você e eu éramos escravos do pecado. Não vem me dizer, pastor, eu nunca matei ninguém, eu nunca... Jesus disse, cidadão, a lei dizia isso, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você está ralado, já cometeu adultério com ela. Ou seja, o que Jesus fez? Pregamos esses dias sobre isso. Ele levou a régua. Éramos escravos do pecado, o pecado nos dominava. Os judeus ficaram ensandecidos quando Jesus diz, é a palavra, a verdade que liberta.
e vocês conhecerão a palavra, a verdade de Deus, e ela sim vai libertá-los. Eles ficaram enfurecidos, porque eles acreditaram que pelo fato de serem descendência de Abraão, eles estavam isentos. Jesus de forma nenhuma, querido, Cristo nos libertou, mas Ele não apenas nos libertou, Ele quitou a nossa dívida. Paulo aos Colossenses, ele está dizendo que o escrito de dívida que era contra você e contra mim, contra nós, e que constava de muitas ordenanças, Deus encravou aquilo ali, através do sacrifício de Jesus. Ele encravou na cruz do Calvário e disse: está pago, não deve mais nada, não deve nada, nós estamos quitados, livres, liberados, livres em Cristo Jesus e sem dívida. Fala assim comigo: zerados. Aleluia. Você pode se colocar em pé? Meu Deus do céu. Assim, deixa eu ser bem sincero, eu passei a semana pulando dentro de casa, quando eu descobri esse negócio aqui. Falei: Deus eterno, 36 anos eu nunca preguei sobre Filemão, já li, perdi às vezes, aliás todo ano eu estou lendo, às vezes mais de uma vez, mas eu vi essa tipologia da obra de Jesus. Agora, eu passei a semana pulando, a hora que eu vi o que Paulo tipificava, figurava, era uma sombra, um tipo do ministério, do chamado, da obra de Jesus, o que Ele fez por esse ex-escravo. Agora, irmão, eu me vi ali dentro, eu vi a obra de Jesus pela minha vida. Eu não sei se você consegue se ver aí dentro. Eu espero que você não esteja na rota de fuga como Onésimo, eu espero que não. Mas se você estiver, deixa eu te dizer uma coisa: esse negócio precisa parar. Você precisa parar de fugir e ir em busca de prazer, de uma experiência nova, eu não sei o que, eu não sei do que você foge, fugindo do propósito, do projeto. É o momento de você puxar o freio de mão e falar: Senhor, eu me rendo na minha angústia, na minha tentativa, eu paro, chega, eu quero viver o teu propósito, Deus eterno. Sinal de vida, por favor. Não, esse é um sinal de alguém que está moribundo. Eu disse sinal de vida. Quantos aprenderam a falar assim: glória a Deus? Isso, Duda, obrigado. Tem que trazer a Duda mais vezes. Meu Deus do céu, aleluia. Nelson, ensina como que é, Nelson, o pessoal aí. Eu vi você no louvor, gostei demais. Isso, maravilha. Dar um sinal de vida é isso, é cantar, é se alegrar. Você é livre, queridos. Isso é tormento para muita gente que é alcançado por Jesus. Em algum momento, na sua rota de fuga, eu sei que Jesus entrou na sua história. Você se trombou com Deus, com a palavra do Senhor, através da vida de um irmão, de uma irmã, de um vizinho, de alguém que pregou a palavra do Senhor a você. Você se quebrantou. Uau! Agora deixa eu te dizer, muita gente não consegue viver com uma informação atualizada, porque a mente de escravo das informações, das coisas que você fazia, fez no passado, enquanto você era escravo, tenta te atormentar, tenta te agonizar. Ele vem, volta e meia, ele está ali dizendo: ei, eu estou presente. E porque você ainda não atualizou essas informações, você anda assim pesado. Você acha que você não é o cara, não é o homem, não é a mulher para viver o chamado de Deus. Por quê? Por conta das informações passadas. Paulo disse ali para Onésimo: Onésimo, não vou te levar, volta para lá. Por quê? Onésimo precisava reciclar, ele precisava ouvir do seu ex-senhor, agora irmão em Cristo Jesus. Eu não sei como que foi a chegada,
Eu não sei como que foi a chegada de Onésimo na casa de Filemão, mas se Filemão estava com o coração armado, a hora que leu a carta de Paulo e descobriu pela carta que aquele ex-escravo não era mais um escravo, era um irmão em Cristo Jesus. Eu não sei como você faria, quem sabe contextualizando, nós diríamos, falaríamos ou faríamos como aquele pai do filho pródigo, uma roupa nova para ele. Uau, calçados novos, algo que ele nunca experimentou aqui, um banquete, um churrasco, para ele, porque ele saiu numa condição, ele está voltando agora como um irmão em Cristo Jesus. Uau, a dívida, não tem nada, não deve nada. Na verdade você tem crédito, você não tinha crédito, porque você é escravo, irmão em Cristo Jesus, você tem crédito. Uau. Às vezes as pessoas nos confundem, se relacionam conosco com base nas informações antigas. Você fica atormentado porque você às vezes se encontra com pessoas que ainda guardam, lembram e só tem informação antiga. E às vezes por um descuido, às vezes você quer retrucar, você quer devolver na mesma moeda, que nada, eles estão desatualizados, eles estão lendo o manual antigo, eles estão com o noticiário, o diário, o jornal, a revista do século atrás, do século 20, 19, 18, não sei. Eles não estão com o livro atualizado, eles não sabem que você foi alcançado por Deus, eles não sabem que você não é mais um escravo, que toda a tua dívida foi encravada na cruz do Calvário, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então quando vierem com informação antiga a seu respeito, simplesmente diga: ei, atualiza o teu manual de informações sobre mim. Nenhuma dívida mais. Estou zerado, estou limpo para viver uma nova vida com Jesus. Dá um sinal de vida, por favor. Eu fico preocupado, porque se eu fosse você, estivesse no seu lugar ouvindo uma boa notícia como essa, eu já tinha dado 2 piruetas se eu soubesse. Eu não faço isso porque eu não sei. Pelo menos 3 cambalhotas também não faço isso porque eu não sei. Meu Deus do céu, eu dava um pulo, aproveitava que as cadeiras são novas, subia em cima da cadeira, não sei, mas eu não ficaria tão quieto como você está quieto. Meu Deus do céu, você quer ouvir como nós cantamos um som do céu? Ouça, o som do céu está dizendo: você é livre e foi perdoado por Jesus para viver a melhor versão da sua geração, o melhor da sua história. É para viver nesses dias. Os teus dias precisam se tornar os melhores dias. A tua casa precisa viver o melhor em Deus. Livre e perdoado, assuma a sua nova identidade em Jesus. Livre e perdoado. Amém, queridos? Uau! Vem cá, Marcelo, corre aqui, eu preciso de alguém. Bate aqui, por favor. Meu Deus, bate aqui. Livre, perdoado, meu Deus. Aleluia. Edivaldo, corre aqui, Meu Deus do céu, livre, perdoado, querido, livre, perdoado. Santo Deus, sai do seu lugar, dá um sinal de vida. Eu ensinei para vocês agora, por favor, livre e perdoado, sai do seu lugar, vai lá, diz isso, ministra isso para a vida de alguém, vai lá, só isso, livre e perdoado, aleluia, para viver algo novo da parte de Deus. Você foi chamado para viver um pleno projeto, propósito do coração do Pai. Aleluia!
Esse é o som do céu nessa noite, sobre a sua vida, te dizendo: não há mais condenação, não há mais condenação, não há mais, isso, meu querido, maravilha. Aí, um varão, aleluia, um varão corajoso. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Vem pra cá, Duda. Isso, querida. Yes. Você entendeu? Eu preciso atualizar versão 2024 para viver como um homem livre, cheio do poder de Deus. Vamos adorar o Senhor? Amém? Aleluia. Honra, louvor e glória e poder, e com os anjos em uma só voz, dia e noite cantaremos nós. Santo, Santo, só Tu és, para sempre. Esse é o som do céu. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. Esse é o som do céu. Digno Cordeiro de receber honra, louvor e glória e poder, e com os anjos em uma só voz, de noite, dia e noite cantaremos nós. Santo, Santo, só Tu és, para sempre. Esse é o som do céu. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. Esse é o som do céu. Santo, Santo, só Tu és, para sempre. Esse é o som do céu. Santo, Santo, só Tu és, para sempre. Esse é o som do céu. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. Só as vozes, Jesus. Jesus, não há outro semelhante a Ti, e a revelação de quem Tu és faz nascer uma canção em mim. E esse é o som do céu.
Jesus disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. Ele não apenas zerou dizendo uma nova vida, mas Ele disse que se tivéssemos algum tropeço no trajeto, nós tínhamos crédito nele. Uau, que conta poderosa! Vive o melhor. Viva como um homem livre, uma mulher livre, amado, perdoado, aceito, como você é. Então somente confie na obra dele, em você e por você. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite. Aquietar o nosso coração, quebrantar o nosso coração diante da Tua Palavra. A Tua Palavra de fato, ela é verdadeira, é ela quem liberta. Senhor, o conhecimento desse mundo, ó Deus, os conhecimentos, a ciência, nada, as teorias, as teologias, os sofismas, as logias desse mundo, nada pode proporcionar tamanha libertação, ó Deus, se não a Tua, tão somente a Tua Palavra, Senhor. E essa é a palavra que nos alcançou, essa é a verdade que nós recebemos, o relacionamento em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Senhor, não há outro caminho, não há outro nome, Senhor, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus, e nós nos aproximamos dele, Senhor, assim, dessa forma, ó Deus, crendo que Ele é o Salvador, o Filho unigênito, que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo conhecimento, a revelação de quem Cristo verdadeiramente é, verdadeiramente fez nas nossas vidas. Que essa palavra e a força dessa palavra, Senhor, possa abençoar, ó Deus, fortalecer, animar o coração dessa igreja, das famílias, para que eles vivam assim, Senhor, animados, fortalecidos, avivados pelo Senhor, Deus, atualizados com base na Tua santa palavra, Senhor. Deus eterno, que a bênção do Senhor os acompanhe, que a presença do Senhor possa guardá-los, ó Deus, enquanto caminham, enquanto semeiam, enquanto colhem, que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu os abençoo com a Tua bênção nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e glória a Deus, e glória a Deus. Você, creio que já fez. Se não fez, você tem a oportunidade de dar um forte abraço no teu irmão, na tua irmã, liberando essa palavra livre e perdoado. Livres e perdoados. Uma excelente semana, queridos. Deus abençoe.